Essa semana foi uma semana de pensar bastante no texto que nós vamos lidar hoje e com bastante dúvidas quanto à abordagem que eu teria no texto. Nem sempre é tão simples estabelecer afirmações a partir de uma narrativa, mas eu optei, espero que funcione bem, por uma abordagem um pouco mais ampla, de sair apenas da questão ministerial e expandir alguns dos princípios do texto para todas as áreas da vida. Por isso que o título que nós vamos trabalhar hoje é Princípios ou Como Descobrir a Vontade de Deus. Essa questão da vontade de Deus é um dos temas mais práticos da teologia e é um tema que todos nós temos que lidar. E eu no meu ministério pastoral, obviamente na vida pessoal, no ministério pastoral, já lidei muito com aconselhamento de irmãos, seja aqui em outros contextos, de pessoas que querem saber, precisam tomar decisões. Não necessariamente decisões erradas, que aí é muito mais fácil, mas ao tomar decisões vão saber o que Deus pensa, se elas vão tomar a decisão certa ou não. E as pessoas ficam preocupadas e se aquilo que elas vão decidir está dentro do que Deus quer, se está fora. E muitos dos problemas e erros dessas questões, das dificuldades, na verdade, surgem de uma perspectiva até, como eu diria, ingênua do que é a vontade de Deus muitas vezes. As duas perspectivas mais comuns, e uma delas talvez seja mais ingênua do que a outra, é a perspectiva, a mais comum é essa daqui que eu vou jogar para vocês aqui, de que a vontade de Deus é esse joguinho de dardos e mais. A vontade de Deus é um ponto. Já jogaram dardos? A gente ganhou lá o tabuleiro, né? E a gente tem ali no tabuleiro, tem aquele centro, né? Que em português chama mosca, né? Acertou na mosca, eu acho que é isso, no inglês é o olho do touro, bullseye, né? Então, muita gente tem a perspectiva de que seja a decisão que for, se não acertou no bullseye, pá, na mosca, já era, está fora da vontade de Deus. Deus, ele só atua quando está no centro do alvo, e havia antigamente, década de 1980, 1990, livros como acertar, como buscar a vontade de Deus, e a pessoa falava de buscar uma direção, assim, errou 2 milímetros para lá, meu amigo, já era, está fora da vontade de Deus. Então, decisões até da vida como emprego, namoro e igreja, faculdade, que curso que eu faço? Vai lá, que curso que eu faço? É administração, é direito, medicina. Fiz administração, deu tudo errado. Falei, tá vendo? Há uma outra perspectiva que é um pouco melhor, mas não vai ser exatamente o que a gente vai trabalhar, mas eu acho que é um pouco mais madura, pelo menos, que é a perspectiva do campo de futebol. Qual que é a ideia do campo de futebol? É que você tem a vontade revelada de Deus, ela te dá algumas limitações morais e éticas, ok? Então, fora ali das linhas do campo de futebol é algo errado, pecaminoso, ou antiético ou imoral. Dentro não é pecaminoso e dentro a gente tem plena liberdade de tomar decisões e seja ela qual for, não vai estar errando. E acho que é uma perspectiva um pouco mais madura, porque entende que há uma certa liberdade, que em teologia a gente chama a liberdade de agência, ok? Dentro da vida para a gente fazer algumas escolhas. São essas as duas grandes perspectivas e eu quero trabalhar. Se me colocassem na parede e falasse qual que você defende, né? Só entre essas duas eu ficaria com o campo de futebol. Mas eu acho que dá para trabalhar de forma um pouco diferente essa questão da vontade de Deus, lidando com coisas que não aparecem nem numa analogia e muito menos na outra. Que tem que ver com o texto que a gente vai lidar hoje, especialmente com a viagem missionária do apóstolo Paulo e de Silas, tendo que tomar direções para onde eles deveriam seguir. Então eu vou pedir que você abra comigo o texto de Atos, capítulo 16, versículos 4 a 12. Nós vamos ver que talvez há coisas ali que estão submersas, que a gente precisa levar em conta na tomada de decisão, embora haja bastante liberdade cristã, mas há questões anteriores a isso que precisam ser lidadas nas tomadas de decisão da vida, do ministério, da família, enfim, da nossa vida civil. E é isso que nós vamos lidar nesse texto, nessa abordagem um pouco mais ampla do que o texto traz para a gente. Então abra comigo aí e eu quero ler com vocês esse texto que está aqui no quadro para vocês, que diz assim: Ao passar pelas cidades,
entregavam aos irmãos para que as observassem. As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, aquelas decisões que nós lidamos sobre a graça ser suficiente para a salvação e que também eles deveriam respeitar costumes judaicos para não escandalizar, ok? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho a eles. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura ou diretamente a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Turma, um texto com idas e vindas, com lugares em que dá tudo certo, lugares em que eles nem sequer conseguem chegar, e uma viagem cheia de surpresas. E é nesse contexto de vai para cá, fica ali, Deus impede, Deus leva para cá, visão, é que nós vamos discorrer um pouquinho, conversar um pouquinho sobre princípios de como perceber para onde Deus está nos levando. E o primeiro princípio está nos versículos 4 e 5. Eu vou colocar o próximo slide para a gente começar a compreender talvez o que está por trás dessas decisões de vai para cá, vai para lá, Deus não permite, e enfim. Diz assim, versículos 4 e 5, olha lá. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Só até aqui. O primeiro princípio que está sendo revelado nesses dois versículos e também num outro versículo de Atos 15, que eu vou ler já já com vocês. O primeiro princípio para descobrir a vontade de Deus é esse daqui, olha lá. Priorizar o reino. Que eu coloquei aqui, ame a Deus e as pessoas e vá fazendo. Dá uma olhada aqui. Se você olha esse texto, não parece que ele está falando isso. Que eu coloquei aqui. Falei, nossa, acho que o Pedro está cansado, né? Primeiro princípio, ele não está na superfície do texto. O primeiro princípio não está explícito no texto. O primeiro princípio lida com algo muito importante que todos nós temos e que também na nossa vida às vezes não aparece de cara, que tem que ver com as nossas motivações. Quando a gente fala de descobrir a vontade de Deus, seja na decisão A ou B, o caminho que eu vou escolher, no fundo tudo que eu quero, só quero decidir isso ou aquilo e está tudo bem. Só que a gente não percebe que antes de tomar decisões, às vezes é necessário dar um passo para trás. Antes de decidir por A ou B, eu tenho que descobrir dentro de mim e dentro das nossas decisões o que de fato nos motiva. Quais são os desejos mais profundos que estão lá? E o texto não lida diretamente com isso, mas lida com isso. O texto começa com Paulo e Silas, com aquela equipe missionária que nós conversamos, com quem não trabalhar, com quem trabalhar e tudo mais. Começa com Paulo e Silas passando pelas cidades em que Paulo já tinha implantado igreja. E por que eles fazem isso? Agora abre sua Bíblia aí e volta comigo alguns versículos. Capítulo 15, versículo 36. No capítulo 15 e 36 tem uma pista das motivações de Paulo tomar essas decisões. Olha lá.
Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, que nem foi com ele: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Olha que interessante. A ideia aqui é que Paulo pregou para as igrejas e agora ele quer, como um pastor e apóstolo, acompanhar esses irmãos. Ele quer cuidar desses irmãos. O texto vai continuar, vai dizer que eles iam fortalecendo as igrejas. Ele estava cumprindo o propósito, inclusive, para qual ele foi chamado. Atos 9,15. Pode ler comigo aí, diz assim, Atos 9,15. Capítulo 9, versículo 15. O Senhor disse a Ananias, na conversão de Paulo: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Paulo existe para pregar. E a motivação dele ao fazer essa segunda viagem é simplesmente anunciar o nome de Cristo aos gentios, ou aos que ele já tinha anunciado, fortalecer esses irmãos. Observa aqui, embora o texto não deixe claro, fica claro que ele fica implícito que ele está cumprindo aquilo que ele foi chamado, fortalecer os irmãos na fé. Paulo simplesmente está com a motivação, turma, de colocar, o que nós chamaríamos, em boa teologia, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Paulo, ele estava muito bem em Antioquia. Pastor ali, já tinha pastoreado, estava seguro, estava com tudo estabelecido, a igreja está bem, a igreja está crescendo. Mas ele fala, peraí, eu tenho um ministério que eu preciso cumprir e eu vou voltar. E é o reino de Deus em primeiro lugar e ele vai. Sabe qual que é o problema de muitas das nossas decisões? Nosso problema é porque muitas vezes a gente não leva a sério o porquê a gente existe. Deus nos chamou, observem isso, para glorificá-lo acima de todas as outras atribuições. Deus nos chamou para anunciar o nosso Deus, para glorificá-lo. 1 Coríntios 10, 31. Quer comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus nos chamou para anunciar a Deus entre as nações. Mateus 28. Deus nos chamou para amá-lo acima de todas as coisas. Marcos 12, 30. Deus nos chamou para servi-lo acima da própria vida. Mateus 16, 24. Turma, muitas vezes a gente fica nas escolhas A ou B e tira o Senhor Deus da jogada. Porque nossa motivação principal, muitas e muitas e muitas vezes, é realização pessoal, sucesso, fama, nome, dinheiro. Jesus coloca isso de forma muito interessante. Abra comigo Mateus capítulo 6. Quando ele começa a discorrer sobre as coisas da vida, das coisas mais básicas da vida. E olha o que diz Mateus 25 em diante, eu vou lendo, enquanto você abre aí, olha lá. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Mateus 6, 25. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que comida e o corpo mais importante do que roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Cuida tanto da saúde, faz academia, ganha brinde e ainda assim não consegue acrescentar uma hora à nossa vida. Por que se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Se a gente se preocupasse em servir o reino em primeiro lugar, servir o nosso rei em primeiro lugar, e como consequência de servir o rei, servir as pessoas a quem o rei nos coloca, nem com o dinheiro, sustento básico, eu deveria me preocupar.
Por isso Paulo e Silas, eles podem ir fazendo a missão deles de cidade em cidade em paz, porque eles estão fazendo aquilo que todo crente deveria fazer, que é buscar o reino. Alguém já disse? Ame a Deus sobre todas as coisas e faça o que quiser. A ideia do texto aqui é ame a Deus sobre todas as coisas, o seu reino, e vá para onde você quiser. E Paulo e Silas fazem isso. Eles estão indo pregar e voltam para onde Paulo foi, e vão pregando e levam carta e fortalecem os irmãos, e Deus vai acrescentando gente, eles só vão. E essa é a ideia, turma, tendo estabelecido a motivação correta, vá em paz. Se servir ao Senhor é a nossa absoluta prioridade, fica tranquilo que você não vai tomar nenhuma decisão que vai contra a vontade de Deus. Você não vai ficar pensando, onde que eu moro? Onde que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou namorar? Que ministério que eu vou ter na igreja? Se a motivação, ela é de fato o nosso Senhor. Não é minha fama, não é meu cargo, não é eu aparecer, não é... Nesse espectro que é a vontade de Deus, toma uma decisão. Apareceu uma oportunidade de eu trabalhar na China. Nem sei se eu quero ir para a China. Mas se é uma oportunidade para eu servir a Deus, vamos. Se é essa a motivação principal, vai. Se você é solteiro ou solteira e ama a Deus, e surge uma pessoa para namorar, sexo oposto, alguém que te ajuda a amar a Deus ainda mais, namora. Claro, depende da sua idade, né? Senão espera um pouco. Né? Se você vê na igreja, ou uma igreja, em que há algo para ser feito, para amar a Deus mais, não precisa perguntar, faz. Turma, a primeira dica e mais valiosa, dessa depende de todas as outras, se alguém quer tomar uma decisão na vida, avalia em primeiro lugar as motivações. Porque se as motivações fossem o reino, seria muito mais fácil tomar decisões. Mas sabe qual é o problema, turma? O problema é que a gente pensa no reino, eu vou usar a expressão redundante, tá? Vou usar. Como um plus a mais. O reino é um extra. Surgiu uma oportunidade, vou ganhar mais. Opa, legal. E o reino? O reino, vou ter uma experiência diferente. Observe que é tudo em primeira pessoa. Eu vou fazer isso. Eu vou ter uma experiência. Eu gosto. Tenho prazer. Caso clássico, que eu já lidei no ministério, eu não sei quantas vezes. Já lidei muitas vezes. Normalmente tem que ver com mudança de estado ou de país. Normalmente de país. Já aconselhei gente que foi para a Inglaterra, Canadá, gente que não foi, e um monte de gente que não foi para lugar nenhum. Normalmente, o desejo da pessoa não é pecado em si. Não é. Eu quero ter um emprego melhor, eu quero ter uma vida melhor. Isso é pecado? Agora, ter um emprego melhor, uma vida melhor, ganhar um pouquinho mais? Claro que não é. Agora, sabe o que eu nunca vi até hoje? Eu nunca vi ninguém buscar aconselhamento para um trabalho que vai ganhar menos. Ainda não aconteceu. Eu sei que existe. Eu penso comigo, turma, muitas e muitas vezes o reino ele é colocado como algo meio que garantido. Eu não preciso mais buscar. Você imagina o seguinte, você recebe uma proposta de ganhar menos, ou às vezes quem está no ministério ganhar muito menos. Só que ao ganhar menos, você vai ter mais oportunidade de servir a Deus e as pessoas. Com o evangelho, com o ensino, com o que for. Eu pensaria em ir. E você? Paulo nem se fala. Ele tira o garantido para pegar o não garantido por causa do reino. E turma, pensa o seguinte comigo. Um pastor amigo meu sempre falava algumas coisas, né? Indivíduo recebe uma promoção do trabalho. Você gosta? É bom receber promoção, não é? O que vocês acham? Sempre bom? Você está ganhando lá seus X mil reais, ganham 3X mil reais. Vai ficar chateado? Puxa, droga. Vou ter que trocar de carro de novo. Mas esse pastor falava o seguinte. Hoje você é um gerente, você é um supervisor. Você vai ganhar 3 vezes mais, vai ser um diretor. Olha que legal, hein? 5 vezes mais. Só que sendo um diretor, 3 da manhã teu chefe te liga, fala, reunião amanhã, vem pra cá. Vale? Vale? Às vezes vai uma vidinha, sabe, mais acostumada?
mais simples, mas em que eu tenho disponibilidade para o reino, para a família, para a igreja. Se você receber uma oportunidade de emprego e vai trabalhar de domingo, cai fora. Domingo é não como um dia especial na semana, mas é o dia que a nossa igreja se reúne, ou a igreja que você tiver se reúne. É o momento dos santos estarem juntos. E mais, a gente sempre pensa que essas coisas de igreja, de reino, a gente dá conta, cara. Aliás, tem igreja aqui ali, você vai ali na esquina, tem igreja. Ou a fala que arrepia todo pastor, eu vou falar. Eu ouvi essa semana, estava com um pastor amigo nosso, o Klaus estava junto, não sei se ele testemunhou, mas a fala é assim: eu sou da igreja de Jesus. Isso arrepia a espinha de um pastor. Quando diz isso, está dizendo o seguinte: eu não tenho vínculo com nenhuma igreja local. Minha igreja é Jesus. Sei. No fundo, turma, a realidade é que nas nossas decisões, a última variável que a gente leva em conta deveria ser a primeira: servir a Deus e as pessoas. E nas nossas decisões tudo vem antes: dinheiro, experiência, realização, profissão, status, país desenvolvido e tudo mais. Antes de a gente ir para o segundo princípio, tem algo só a mais que eu quero dizer, isso aqui é importante. Muitos irmãos aqui talvez falem o seguinte: eu entendo o que você está falando, mas não é assim. Eu já tomei decisões na minha vida em que eu ganhei mais, em que eu mudei de emprego e está tudo bem. Eu tenho algo para dizer para você. Aí que é o perigo maior. Quando a gente se acostuma a tomar decisões com a motivação errada. E a coisa uma decisão vai se somando à outra. E quando a gente percebe, nós jogamos uma vida inteira fora, podendo ter sido um servo mais fiel, vivendo bem sendo um servo mais ou menos. Para o crente, o indivíduo não precisa adulterar, aprontar, virar doidão, ir para as drogas, sexo, rock and roll, para ser, se perdeu. Basta o crente viver uma vida medíocre com Deus e com o serviço de Deus. Isso já é um desperdício. O diabo não precisa acabar com a vida como um todo, basta ele deixar a árvore sem fruto. Isso é muito fácil de fazer. Paulo não gasta um segundo do seu tempo perguntando se ele deve ir, estabelecendo o reino como prioridade. Ele vai. Mas o texto segue a um segundo princípio que nos ajuda a tomar decisões. E o princípio está no texto aqui, versículos 6, 7 e 8. Olha que interessante. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas de novo, o Espírito de Jesus os impediu. E então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Se o primeiro princípio que está por trás da tomada de decisão é priorizar o reino, o segundo princípio está aqui no texto. Basta perceber agora, tendo priorizado o reino, restrições que o próprio Deus vai colocar ali. Paulo e Silas falam: eu quero servir. Onde Deus colocou o nosso ministério, saem de Antioquia, encomendados pela igreja, tudo ali dentro da perspectiva que Deus tinha para eles. Eles seguem, eles passam nas igrejas que eles já tinham pregado, e eles querem ir para a Ásia. Eu quero mostrar a Ásia para vocês no mapa aqui. Olha que interessante, né? Paulo e Silas aqui, esse é o mapa da segunda viagem. Eles saem de Antioquia e eles vão passando Derbe, Icônio, Listra, a outra Antioquia, e eles chegam na Ásia. Olha que interessante. Talvez vocês não enxerguem. O Gabriel enxerga aqui as cidadezinhas? Ô, Gabriel, não enxerga. Não. Olha as cidades que tem aqui. Não é coisa ruim, não. Eles querem ir para a Ásia. Olha lá. Colossos, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo. Vocês já ouviram o nome dessas igrejas em algum lugar, não? Falei, igreja. Ups. São lugares que a gente conhece. Por quê? Porque Deus fundou igrejas lá. Será que Deus não queria alcançar esses lugares? Sabe qual é a resposta honesta? Não. Não naquela hora. Não queria. Como que eu sei? Porque ele impede Paulo de chegar ali.
Paulo e Silas, e provavelmente Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Deus, o Espírito Santo diz, na Ásia, não. Ou não agora. Interessante. Ah, não, mas acho que as motivações... Não. Eles, olha lá, tendo sido impedidos de pregar a palavra. A motivação está certa. E o Espírito diz, não. Deus fecha portas, turma. Por quê? Porque Ele é sábio. Porque Ele conhece as coisas, eu não. E Ele revela, Ele não revela por que Ele fecha. Uma vez estabelecidas as motivações corretas, e se essas ações que derivam das motivações não são pecaminosas, se as nossas motivações são amar a Deus e o seu reino, e mesmo com o propósito mais santo da terra, que é pregar a palavra dele, se Deus não nos quer em algum caminho, Ele impede. Turma, isso é confortante. E isso me dá paz. Se eu tenho a motivação correta, eu vou fazendo, e se não é para entrar em algum lugar, Deus fala não. Paulo, Silas e Timóteo, e possivelmente Lucas, porque Lucas usa a primeira pessoa no plural nesse texto, possivelmente agora, com Lucas, todos eles podem dormir tranquilos, porque tendo estabelecido a motivação correta, turma, de fortalecer, encorajar, pregar, servir, amar a Deus, o não de Deus compõe a experiência. Tranquilo. Está dentro do espectro da vontade dele. É interessante, a gente conversa dessas coisas da vontade de Deus, esses nãos de Deus. A gente sempre acha que o não de Deus é só porque eu ia sofrer. O caso clássico é do namoro, né? A pessoa começa a namorar, dois crentes namoram, não dá certo, casa com outra pessoa, crente também, e aí sempre pensa, foi bom, né? Porque se eu casasse, o outro casamento ia ser... Não necessariamente, cara. Talvez fosse até melhor, né? Mas Deus disse não. Na sua sabedoria, Ele queria um outro processo. Veja, as cidades que eu mostrei ali têm igreja. E igrejas, algumas muito elogiadas por Jesus em Apocalipse. É que Deus não falou, não, eu não quero que vocês vão por aí. E só. É interessante, né, que nessas decisões do dia a dia, né, a gente observando muitas vezes as motivações, tomando decisão de emprego, ali eu vou ser uma luz para as pessoas, e aí o indivíduo faz todo o processo e fala, nossa, essa empresa não tem crente, é lá que eu vou servir ali, e está no processo e está tudo bem, de repente Deus fala, não, você não vai. Tudo bem. Ou então o caso clássico, que eu vi vários... O indivíduo quer mudar de país. Não, Brasil, vou te falar, mas eu quero servir a Deus em outro lugar, e eu vou crescer, eu vou estudar, vou fazer doutorado, sei lá, e chega, e está tudo pronto, e casa vendida e tal, e aí aplica para o visto. E aí chega lá o papelzinho, ou a ligação, o e-mail, o zap, eu não sei como que é hoje, e diz visto negado. E o mundo desaba. Deixa eu dar uma perspectiva do não de Deus, no caso da nossa igreja aqui. Há um ano atrás, nós fizemos uma votação de irmãos que a igreja via naquele momento, há um ano atrás, que duas votações, que poderiam ser candidatos, ainda são candidatos, todos eles, a ajudar numa liderança chamada conselho ou pré-conselho, que vai ser votado em algum momento na próxima assembleia, ou esse ano, ou no máximo ano que vem, e para o diaconato. Lembram disso? Nós fizemos uma assembleia. Quem a igreja acha que poderia servir auxiliando o pastoral? Não são pastores, não são presbíteros, são pessoas que ajudam a tomar algumas decisões, alguns âmbitos não pastorais da igreja. E para o diaconato, quais são os casais que nos ajudariam servindo na parte administrativa da igreja? E eu coloquei aqui, os irmãos que não estavam, vários não participam da assembleia, o nome de todo mundo da igreja, todos os homens da igreja, suas respectivas esposas para o diaconato, e todos os homens da igreja para compor essa liderança. Todos. A priori eu não tirei ninguém, pus todos os nomes dos membros da igreja. E tivemos votação, e estão ajudando, aprendendo como funciona a liderança, aprendendo, né? Tem gente que é mestre, né? Ajudam na liderança da igreja. Ademir, pastor, Ademir. Andrés, Cassiano e o Sérgio,
que inclusive foi bem nas duas votações. Não? A igreja estava dizendo, ele é líder, é diácono, é os dois. Não? É os dois. Não? Glaucio e Adriana, Flávio e Kátia para o diaconato. Eu não quero falar deles. Eu quero falar de quem não compõe esse grupo. Porque eles receberam um sim da igreja. O restante, alguns com votações, outros sem. Tem gente que não teve nenhum voto, a maioria teve um voto ou outro. Receberam momentaneamente, isso pode mudar, a igreja dizendo, nestas funções. Neste momento a igreja não está enxergando que vocês vão atuar aqui, ou auxiliando na liderança, ou no diaconato. Interessante, né? É um não de Deus, temporário, mas é um não de Deus. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é, vocês que receberam um não, vamos me responder aqui, o que você faz de quinta-feira à noite? Sabe por quê? Os que não receberam não, os que receberam o sim, muitas vezes estão aqui na igreja comigo. Ou do diaconato, quando a gente teve reunião à sexta, ou o pessoal do diaconato, antes dos eventos e ficam até depois, preparando e arrumando. O que eu estou dizendo? Vocês que receberam um não, momentâneo, temporário, vocês têm uma responsabilidade no tempo que nós estamos aqui resolvendo coisas da igreja, vocês têm uma responsabilidade diante de Deus lá fora, usando o seu tempo, que os outros que estão aqui não têm. Deus deixou você em casa quinta-feira à noite, o que às vezes é uma bênção, vai por mim. Às vezes a gente sai daqui 10 horas, 10 e meia, tudo bem que a gente fica conversando bastante, né, Cassiano? Dá risada, às vezes. Tem sido muito bom. Se juntar homiléticos, então, não? Mas Deus, nesse não, talvez esteja te colocando para fazer outras coisas. No mínimo, tá com a sua família lá de quinta-noite. Fiel ali em casa. Coisa que eu não tenho muita quinta-feira que eu tô aqui. Essa semana aconteceu uma raridade. Quinta-feira eu vim à igreja, o Sérgio estava aqui, e saí daqui da igreja antes das 8. Ficamos 15 minutos, eu e a Aninha, tentando encher balão ali na cozinha, quebrando as bombas da igreja. Né? Porque normalmente quinta eu estou aqui. Interessante, né? E você está em casa lá. Por que você está em casa, ou no seu trabalho, na academia, o que for? Porque Deus te colocou lá. Ele disse não para você estar aqui. Se a nossa motivação é servir a Deus, um não na igreja implica que eu vou servi-lo em outro lugar. E não é isso que nós queremos, saber a vontade de Deus, então, tá aí. Em vez de ouvir um não da igreja e reclamar, ele mostrou a vontade dele. Ele disse não, você vai ser luz lá fora, às quintas-feiras à noite. Primeiro princípio para descobrir a vontade de Deus é o reino em primeiro lugar. Ama a Deus e as pessoas e faz o que você quiser. Vai para onde você quiser. Segundo princípio é, amando a Deus, agora Deus coloca eventuais restrições. E eu tenho que estar tranquilo com essas restrições. E há um último princípio nesse texto. Olha comigo, versículos 9 a 12, quando diz assim. Durante a noite, eu vou ler ali porque está em outra versão aqui. Sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, essa é a revista atualizada, né, quando fala varão, né, as coisas antigas, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Está vendo tudo em primeira pessoa do plural? Lucas está junto aqui. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, ou diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, e nesta cidade permanecemos alguns dias. Princípios para descobrir a vontade de Deus. Primeiro princípio é a motivação. O reino está em primeiro lugar. O segundo princípio é de estar tudo em paz com as restrições que Deus vai colocar. Ele coloca restrições. De onde ir, do que fazer, ele fecha portas. E o último princípio é considerar as dicas que Deus dá no caminho. No caso de Paulo, uma revelação bem direta. Quando houver alguma direção, vai ser feliz, meu amigo. Vai lá servir.
Tendo a motivação correta e Deus impedindo certas decisões e lugares. Turma, ouçam isso. É muito comum Ele milagrosamente abrir portas não esperadas. No caso de Paulo, vem a famosíssima visão de Paulo na Macedônia, que vai resultar na igreja de Filipos e na igreja de Corinto, por exemplo. Igrejas muito fortes da época do Novo Testamento. Saem dessa visão de passar ali o estreito ali em cima e de seguir, tá vendo ali? Eles atravessam ali de Troas, pegam ali, eu falei estreito, mas meio largo, né? Mas eles vão ali por cima, chegam a Neápolis e a Neápolis vão para Filipos. E é interessante que eles atravessam ali e chegam em lugares, turma, que muito do que nós temos de escritura hoje vem daí. Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, que nós já lidamos aqui na igreja. Carta de Paulo aos Coríntios, que nós já lidamos aqui na igreja. E muito do que vai acontecer ali é Deus atuando com a vida desses homens ali. E Paulo tem essa visão, provavelmente um sonho, porque é de noite. E quando termina a visão, eles fazem algo que muitos homens de Deus fazem na Escritura e é absolutamente louvável. Diz o texto que imediatamente, versículo 10, imediatamente procuramos partir. É bonito que quando se percebe a direção de Deus aqui, eles vão. Agora, turma, vamos ser honestos aqui. Essa questão de sonhos e visões, a gente tem que ser muito cauteloso hoje. Paulo é apóstolo. Eu tenho muita dificuldade de enxergar isso hoje como uma forma, no mínimo, uma forma comum de Deus falar. Não é comum. Tem gente tendo visão toda semana aí, eu acho que esse camarada precisa procurar um médico. Não é? Mas muitas vezes Deus, de alguma forma, Ele revela, Ele dá pistas da sua vontade, do caminho que a gente deve seguir. A gente vai conversando com pessoas. Fala, olha, abriu uma porta para mim lá no Quênia, o que você acha? Um irmão vai falar, olha, eu acho interessante. E você? Puxa, Pedro, eu acho que você na igreja só está dando trabalho, quem sabe? Não? O outro fala, então, olha, que oportunidade, puxa, considera. Não é? Saiu visto, não é comum. Então, Deus vai dando pistas. Se a motivação é servir o reino de Deus, a sua justiça... Eu vou ser honesto, não interessa muito as nossas preferências pessoais. Talvez Paulo quisesse ir para a Ásia. Não interessa muito o lugar do ministério, o tipo de ministério. E vou ser honesto. Se eu priorizo o reino de Deus, não interessa nem o salário. Está aí uma pergunta que eu nunca tive coragem de fazer nas entrevistas que eu fiz. E nem quando me tornei pastor da igreja. Quanto que eu vou ganhar? Eu sempre descobri de susto. Às vezes um susto bom, normalmente em vários momentos o Senhor cuida de nós. É interessante. Porque se a gente quer o reino, não interessa tanto. Ele vai cuidar. Nós temos que entender o seguinte: servo, escravo, não escolhe trabalho. Não, mas a palavra que é ministro, a palavra diaconel ou diaconia. Ok, garçom não escolhe mesa para servir. Tá bom assim? Seja a ilustração que for, a gente vai ter que servir. Eu sempre penso que em algum momento eu vou deixar de ser pastor aqui da igreja. Vocês sabem disso, eu sempre falo disso, não? Não sei se é paranoia, não? Mas eu sempre penso que esse dia vai chegar. De um jeito ou de outro ele vai chegar. A vida... Eu não tinha letra antes do nome. Quando eu me converti. Me converti com 15 anos. Meu nome era Pedro. O pessoal me chama de Pedrão. Passei muitos anos servindo a Deus sem nenhuma letra antes do nome. Agora tem duas. Alguns me chamam de pastor. Pode continuar chamando de Pedro, Pedrão. Eu não me importo. Eu gosto. Mas eu sei que eu sou o Pedro a quem Jesus salvou. Não sou o pastor Pedro. Me tornei pastor, até eu falo assim muitas vezes, você é o quê? Eu estou pastor. Mas se eu tirar essas letrinhas em algum momento, turma, tem algo que ninguém tira de um crente. Cara, pode ser que eu nunca mais pregue numa igreja.
Mas tem algo. Vou fazer o que eu sempre fiz. Deus está no meu coração. Eu digo, você é o quê? Eu sou missionário. Por quê? Eu amo compartilhar. E acho que vários de vocês são assim também. De Jesus Cristo para as pessoas. Eu faço naturalmente. É aquilo que é natural. Aliás, se alguém está esperando o Teletrim antes do nome para ter ministério, está na religião errada. A gente serve porque o Senhor nos serviu, porque Ele é bom. E é muito comum, turma, quando alguém quer servir a Deus com a motivação correta, e aí Deus vai direcionando e de repente fecha umas portas e fala, e agora? Tem sempre aquele momento quem está no ministério para valer sabe, o momento da espera. Muitos de nós já passou pelo momento da espera. Sabe o que é o tempo da espera? É alguém que quer servir a Jesus. E tentou na igreja, serviu aqui, e Deus fala, agora não, você vai esperar. Você vai, não tem um ministério, você vai ficar vivendo a sua vida esperando. Nós passamos anos de espera. E de repente, pá, uma porta se abre. E aí você vai, a porta fecha. Você fala, agora de novo, pá, fecha de novo. E aí de repente, quando tudo parece difícil, algumas coisinhas acontecem, Deus encaminha. E eu vou contar para vocês didaticamente, para a gente terminar o sermão aqui, a nossa história um pouquinho. É a nossa história, não é a história modelo, padrão, mas que exemplifica essas restrições e Deus direcionando aos poucos. Eu sempre contei pedaços da história, talvez os membros mais antigos saibam a história completa, mas eu vou contar hoje. É interessante, nós fomos para o seminário, eu e a Dani, no ano 2000, turma da Adriana, turma da nossa igreja, só nós, né, Adriana? Depois Andrés e Carlos, uma turma depois, e aí depois Ellen, turmas bem posteriores, né? Na época também o Ives e a Larissa chegaram alguns anos depois. Mais alguém da turma do seminário, da nossa geração? Mas só para vocês saberem, nós fomos para o seminário não com o envio da igreja, vou contar, com a permissão da igreja. A igreja chegou e falou, nossa, vocês vão para o seminário. Era um desejo antigo e pior, vou contar mais, a Dani quis ir primeiro. Ela é a responsável. E eu quis ir antes dela, mas quem tomou a adesão final, falou, eu vou fazer um ano, eu falei, quer saber, eu também. Já namorava. E foi lá no seminário, a gente vinha de igrejas muito ruins, turma, muito ruins. Não se ensinava nada de Bíblia, hoje eu vejo, era assim, assustador o contexto teológico que a gente veio, assim, contexto moral da igreja, contexto ético, contexto teológico, enfim, não dessa igreja enviadora, mas da igreja que a gente se conheceu e tudo mais. Mas na igreja enviadora, uma igreja ainda começando, com várias dificuldades de ensino, no seminário tive contato que é o ministério pastoral e missionário, eu falei, eu vou ser missionário. E nós decidimos ficar ali os 5 anos e sempre tive a África no meu coração, mesmo quando eu não era crente, sempre gostei dos bichos, gostei do povo africano, a África está no meu coração, meu sonho era morar no Quênia. Imagino que alguém mais tem esse sonho aqui, acho que não, né? Mas adorava o Quênia, conhecia tudo, sabia quem eram os Maasai, sabia tudo ali. E no seminário, tendo contato com essa realidade da necessidade de tradução bíblica, academicamente indo bem no seminário, eu falei, quer saber? Abri uma porta, aparecia que tinha aberto uma porta, queremos servir a Deus na África. E fomos compor uma equipe de tradução bíblica que ia se formar no Sudão. Pensa no pior lugar da Terra, a Somália, o segundo pior é o Sudão. E conversamos com uma agência, perto da formatura do seminário, e conseguimos o sustento, conversando com pessoas, com igrejas parceiras. Terminado o seminário em dezembro, em abril nós fomos. E a ideia era passar um tempo na África do Sul e da África do Sul para o Sudão. Querendo servir a Deus, sem filhos ainda. E chega lá na África do Sul, a gente descobre que a missão não ia enviar a gente para o Sudão,
e a gente tem que ficar aguardando a possibilidade de chegar no Sudão. País completamente fechado, terrível, e guerra civil há 30 anos. E aí fomos para a Inglaterra e depois para o Quênia. E ficamos aguardando lá. E de repente, a Dani estava grávida da Aninha. Acontece. Já queríamos ter filhos. Decidimos não esperar mais, porque a gente já estava passando da idade já. E aí, a Ana ia nascer no Quênia. Fizemos todo o processo pré-natal e aí descobrimos que íamos ficar sem visto no Quênia. Tem que voltar. Porque a Ana ia nascer na semana que o nosso visto expirava e a gente não podia renovar o visto mais. Voltamos. Nós voltamos com a seguinte ideia, avisei a igreja que nós vamos voltar, vamos ter a Ana em novembro, em janeiro a gente vai voltar para o norte da África, para o Marrocos. Beleza? Combinamos, voltamos, chegamos aqui, a igreja falou, não. Pedro, não está boa essa ideia, não está legal o jeito que as coisas estão indo com a missão, vocês não chegaram no Sudão conforme o combinado, vamos repensar como que vai ser o retorno de vocês? Eu falei, vamos. Fui para o Sudão conhecer, voltei, falei, é ruim mesmo. E aí pensamos, como que a gente vai fazer? Aí, imagina, a gente se preparou 5 anos para isso. E aí eu me lembro de pastor Silvio, queridíssimo. Foi na nossa casa e eu chorei aquele dia. Falei, Silvio, nós estamos aqui, cara, querendo voltar para a África e não estamos conseguindo. Ninguém tinha pregado esse texto para mim. Sabe o que ele falou? Calma, ajuda na igreja. Pela primeira vez eu comecei a ter um ministério regular de ensino na igreja. Por 1 ano aqui em Atibaia, eu demorava, vou confessar, 1 semana para preparar a aula da EBD. Hoje que eu preparo em uma tarde, eu demorava 1 semana. Porque não tinha conteúdo, precisava estudar. E ajudamos aquela igreja por 1 ano. E depois surgiu a ideia de a gente montar negócios missionários na África. Falei, opa, boa ideia, trabalhei com negócios, vou montar. E começamos um negócio de cafeteria, 2008 isso. E vamos lá e tal, e aí já viemos para essa igreja nessa época. E surgiu uma oportunidade de montar uma cafeteria no sul do Brasil. Fui lá, montei, falei, legal, é isso mesmo, nós vamos voltar para a África. Tinha um sócio, um amigo meu, crente. E na hora que a gente foi montar a nossa cafeteria em São Paulo, deu tudo errado. E eu falei, cara, voltei a estacar zero de novo. Continuamos ajudando na igreja. 1 ano depois, estando em São Paulo, o pastor Thomas, que era pastor aqui, ficou doente, internado. Não sei quantos lembram aqui, doutora Deise com certeza. Ficou uns 3 meses no SEIB, nós viemos visitá-lo aqui. E o pastor Marcos fazia EBD aqui de manhã. Vocês lembram? O pastor Marcos fazia EBD aqui, eu dava aula lá, em São Paulo. Foram vários meses. Você lembra quantos meses, doutora Deise? Foi um tempo grande, foram vários meses. Ele fez a cirurgia, colocou isso. nas costas, parafuso. Isso mesmo. Então foi um longo processo. Ele não podia ficar em pé. E é interessante. Pastor Marcos aqui, eu em São Paulo, olha que ganhando musculatura, dando aula na igreja, se envolvendo ali. E surge um ministério. Um irmão foi orar na hora do almoço no aeroporto de São Paulo e falou, estava orando, aí chegou um outro cara e falou, você é crente? No aeroporto de Guarulhos. Ele falou, sou. Cara, tinha um culto aqui que as pessoas faziam, não tem mais ninguém que faça. Você faz? Ele falou, eu não faço, mas eu vou conversar com o meu pastor. Conversou com o Granconato, falou, olha, o rapaz perguntou se a gente pode ter um culto aqui. O Granconato falou, eu tenho uma pessoa. Pedro, você quer? Eu falei, eu quero. E por 5 anos, eu ia toda semana, 1 vez por semana no aeroporto, preparava um sermão, pregava para os funcionários, no terminal de cargas, e depois pregava um sermão para os não crentes na sala ecumênica. E toda semana eu caminhava do terminal de cargas até a sala ecumênica e mandava anunciar e ouvia, hoje, às 2 horas, na sala ecumênica, haverá culto evangélico. Já conto, terminal de cargas o que aconteceu. No 2º ano estamos com 6 pessoas, indo toda semana lá,
6 pessoas. Até que um dia, olha que interessante, a chefe de um departamento, que era crente, falou, estou sabendo que tem um culto ali. Chegou para o departamento e falou, vamos! Chegaram 27 pessoas ali, depois de 2 anos. E foi com esses 30 e poucos pessoas que nós terminamos o tempo lá. Foi ali que eu aprendi que Deus traz as pessoas. Na sala ecumênica, olha que interessante, por 5 anos, a média eram 12 pessoas não crentes que ouviam o evangelho por 40, 50 minutos toda semana. De vez em quando dava 20, muitas vezes dava 40, vez ou outra dava 100, 120 pessoas. Toda semana. Pregando toda semana, ganhando musculatura. Paralelamente, querendo voltar para a África. E aí a cafeteria não deu certo, eu falei, quer saber? Um dia eu li lá um papelzinho, um jornal, estava escrito assim, seja um diplomata. Eu falei, opa, é Deus. Fui prestar o concurso, 2010 isso. Concurso mais difícil do Brasil, 3 fases, 4 fases, 3 meses, 3 línguas, prova escrita. Nunca falei francês na vida, espanhol, falava inglês. Fui aprender história, direito. A média de passar no concurso, 4 a 6 anos. Chegava na última fase, pá, batia na trave. 4 vezes seguidas aconteceu isso. Até que em 2014, estava prestando concurso, 8 mil candidatos. Primeira fase, passei 5º lugar. Falei, opa, chegou. Chegou minha vez. Segunda fase, pá, estava bem. Mas foi o ano com 18 vagas. O ano com o menor número de vagas da história recente do Itamaraty. Durante o processo, o pastor Thomas deixou a igreja aqui. E o pastor Marcos falou, Pedro, estamos sem pastor em Atibaia, você pega a igreja? Eu falei, 6 meses porque eu estou voltando, vou ser diplomata e vou para a África. Quando saiu o resultado do concurso, das 18 vagas eu tinha ficado em 19º lugar. Fiz os recursos, estava de meio ponto, saiu os recursos, ganhei 7 pontos. Só que outros ganharam também, terminei em 19º lugar. Havia perspectiva, talvez o concurso para 24 vagas, não se cumpriu. Eu falei, vou ficar 6 meses, depois de 6 meses te decide, depois de 6 meses a igreja, em votação secreta, decidiu que o Pedro, eles queriam que eu fosse pastor de vocês. E nós conversamos e decidimos também. Agora eu vou contar a parte que nem todo mundo sabe. Depois eu sempre pensei todo ano, vou voltar a prestar o concurso e vou para a África. Só que todo ano eu olhava a igreja e falava, cara, se eu sair agora a igreja acaba. Eu não quero que acabe na minha mão. 2019, o último ano que eu pensei isso. Eu falei, eu vou prestar o concurso e vou para a África. Aí quando saiu o concurso eu falei, eu não quero mais. Quero pastorar a igreja. Ano passado. A igreja está bem, se eu sair hoje a igreja continua. Falei, vamos voltar para a África. Vou fazer meu doutorado. Vi a papelada, peguei tudo, imprimi, falei, tem os requisitos, liguei lá, escrevi, falei, e aí? Posso fazer o doutorado? Pode. Seminário que a gente conhece lá do quê? Aí pensamos, falamos, não é o momento. E continuamos aqui. O que eu estou dizendo? A gente quer servir. Deus disse um monte de não. Um monte. Vocês não sabem, turma, o que é muitas vezes ter dificuldade no sustento. A gente sabe. A gente sabe, a gente passou por essa fase. De tentar emprego aqui enquanto as coisas... E não tem, está 10 anos longe do mercado. A ideia de falar, cara, eu quero voltar para a África. E Deus fala, não, você não vai. E de repente ele abre portas e eu vejo os irmãos da igreja e eu ouço alguns testemunhos. E é demais, cara. Alguns dos jovens dessa igreja se converteram aqui, cara. Vieram incrédulos e se converteram nessa igreja, cara. Com um pastor muito ruim, inclusive evangelizando e pregando. Que sou eu.
E eu vejo, cara, é o ministério dele. Sabe qual que era a vontade de Deus para a minha vida? Ser pastor de vocês até hoje. Amanhã não sei. E isso que é a vida de um pastor, é a vida de um membro da igreja. O reino está em primeiro lugar. Vai fazendo. Se é para não fazer, ele impede. Mas quando ele abre oportunidades, é a mão dele. E esse é o testemunho que eu tenho para vocês hoje, a partir do texto do apóstolo Paulo. Vamos orar. Senhor, obrigado que o Senhor direciona, mesmo nas nossas motivações erradas. Nem sempre a gente consegue afirmar que a motivação é servir a Deus e o reino. Às vezes é. Mas até isso o Senhor conserta. Mas mesmo quando é, tantos lugares o Senhor nos impede de ir. Mesmo com a melhor das motivações. Tantos ministérios o Senhor não quer que a gente faça. Mas por outro lado, o Senhor tem o seu momento, o seu lugar com as pessoas. Como tinha o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, na cidade de Filipos, que se tornou uma das grandes igrejas do Novo Testamento. Obrigado por direcionar a vida deles e de entender que esse processo que acontece com esses homens tão grandes, acontece também com a gente que é pequeno. Obrigado, Senhor, por essa história desses irmãos, que nos ajuda a entender um pouco a nossa história. Nos ajuda a priorizar o reino, a não olhar para dinheiro, não olhar para sucesso, para realização, mas para o serviço ao Senhor, porque é isso que fica. E ao servir ao Senhor que a gente sirva as pessoas também. Que o Senhor nos impeça daquilo que o Senhor não tem para nós por algum motivo teu, mas também abra portas para a gente testemunhar e servir. Que seja esse o coração da nossa igreja. É isso que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém.